Olá, olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma live das terças-feiras. E este tema que eu trago hoje é um tema que foi escolhido das minhas stories e que é: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. E entretanto já tenho aqui algumas pessoas a assistir. Digam-me se está tudo bem e que dúvidas é que podem trazer. A introdução que eu trago é que de facto a família é o berço de tudo e achar que é perfeita é pura ilusão. Na realidade, 99% das famílias, só para não dizer 100%, estão doentes. Eu também venho de uma família doente, eu também não estou 100% saudável e isto é um caminho que vamos fazendo, caminhando. E trazer para a consciência tudo isto é importante para podermos fazer escolhas melhores para a nossa vida. Desde já quero dizer que o conteúdo que eu vou trazer nesta live é um pouquinho fora da caixa. Pode parecer assim contra tudo aquilo que vocês já ouviram, mas não é papo raso, como os nossos amigos do Brasil costumam dizer, é papo profundo. Olá, Antônia, um beijinho, boa noite. Então, de facto, olá, Suzete, boa noite. Ser pai e mãe são funções divinas, exercidas por seres humanos, que fazem o melhor que podem com aquilo que sabem. E na verdade, ou na minha perspectiva, porque a verdade, a minha é só uma parte, é só uma versão da verdade, cada um tem a sua própria verdade e existe a verdade, não é? Então eu não quero impor a minha verdade a ninguém, quero só trazer um caminho leve para uma vivência em família e baseada na lei da natureza, que deveria ser isso que nos deveria guiar por todos. Só que estes referenciais, por via também de muitas construções sociais desatualizadas ou não questionadas, acabam por nós nem sequer pensamos nisso. Passa-nos tudo ao lado, então vivemos num automático. E está nas mãos dos pais de agora ou dos adultos de agora quebrarem o ciclo de insucessos familiares. E como? Quem ficar até ao final vai descobrir. Então, o que é para vocês uma família? Quem está aqui a assistir, diga-me por favor qual é que é o conceito de família que têm, quais são os elementos de uma família, que eu vou trazer também aqui o que eu fui pesquisar sobre definição de família. E enquanto escrevem as vossas respostas, que isto ainda tem aqui um intervalo, que eu não tenho logo acesso, eu vou dizer aquilo que eu encontrei. Então, família é um grupo de indivíduos ligados por hábitos, costumes, comportamentos ou interesses oriundos de um mesmo local. Esta foi uma das definições que eu encontrei. Também pode ser um conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco ou laços afetivos e vivem na mesma casa formando um lar. E como estamos aqui a falar de lar, sem dúvida que este vem aqui bater um pouquinho no que vamos falar. E a família nuclear é uma unidade básica familiar formada pelo conjunto dos pais e dos filhos residentes na mesma casa. E é também na família que é o primeiro ambiente de contacto quando nasce um novo ser humano. E a ciência já demonstrou o quão importante é este ambiente para essa criança, desde a gestação, desde que há até o projeto desse ser humano nascer.
até aproximadamente aos 5, 6 anos. Porque é durante este tempo que o sistema nervoso se desenvolve, desde o cérebro até ao final da medula, durante o processo de mielinização, porque é um processo paralelo de 5 etapas, que eu já venho falando há bastante tempo. Quem acompanha o meu trabalho já sabe o que é que são os traços de caráter e que definem o nosso corpo e a nossa mente. E muitas vezes as queixas que me chegam, e muitas vezes de pessoas que já procuraram respostas em muitos sítios, vêm de não saberem primeiro conhecer-se. A questão do autoconhecimento é fundamental para nós sabermos aquilo que somos, o que esperar de nós, o que não esperar, o que dar limites ou não. E este autoconhecimento é muito importante. E o autoconhecimento a partir da análise corporal é direto, claro, e não anda aqui com grandes rodeios. E por isso é que é tão desconstrutivo, porque nos ajuda a perceber porque é que muitas vezes fazemos escolhas que não são as melhores para nós, porque são inconscientes. E só a partir do momento em que tornamos o inconsciente consciente é que nós conseguimos, de alguma maneira, trazer mais consciência para a nossa vida e maior controlo de quem nós somos. Então, Antónia diz que família é o suporte, o porto seguro para os seus membros. Ok, mas com que prazo de validade? Para sempre? Esta é a pergunta que nenhuma das definições que eu encontrei responde. E era isso que eu queria perguntar. Pais e filhos adultos serão família nuclear? O que é que acham? Digam-me de vossa justiça. E o que é que para mim são evidências de doença numa família? Muitas vezes uma família adoece quando nos seus elementos, primeiro, está tudo em desordem. Em desordem no sentido de não saberem exatamente quais são as funções de cada um. E muitas vezes, em vez de colaborar, parece que estão a competir por um lugar. E cada pessoa tem uma forma específica de funcionar. E pela minha experiência com casais, com famílias inteiras, quando eles descobrem a análise corporal e como é que cada um funciona e qual a forma de lidar bem com cada um, é um alívio. É um alívio que vem. Porquê? Porque assim conseguem encaixar-se não só nas suas funções, como também na forma de funcionar, como também aquilo que esperar do outro ou não. Muitas vezes nós temos feridas abertas dentro de nós e projetamos no outro essas feridas. Por isso é tão importante todas estas situações, porque são a base de tudo. Nós aprendemos a amar com os nossos pais. Então, imaginem o que é uma criança estar no meio de um relacionamento que é abusivo, no meio de discussões, no meio de acusações. Não é um ambiente saudável. E isso, acontecendo nos primeiros anos, vai impactar o resto da vida. É aí que se formam as dependências emocionais. É aí que muitos buracos, entre aspas, acontecem. E muitas vezes converso com pessoas que me dizem que têm falta de tempo de qualidade com os filhos, um cansaço extremo, que o trabalho é demasiado e que chegam a casa sem paciência.
Há pessoas que dizem que ganharam o mundo e perderam-se de si mesmos. E é muito típico vermos também mulheres guerreiras, aquelas mulheres fortes, com dificuldades nos relacionamentos. Aquelas mulheres que toda a gente diz, é tão bonita, mas porquê é que ela está sozinha? E de facto tudo isto são evidências de algo que está dentro de nós, mas que pelas vias ditas tradicionais estamos todos muito distraídos com outras coisas. E quando a família é o berço de tudo, é o berço de tudo de bom e tudo de mau também. Sem querer trazer aqui nada de culpa. Eu comecei por dizer que os pais fazem o melhor que podem com o que sabem. Só que se as construções sociais que existem, religiosas também, nos incutem determinadas ações ou formas de comportamento ou obrigações, é muito difícil contestar isso ou questionar ou pôr em causa sem sermos apontado o dedo ou sermos rejeitados ou excluídos ou até abandonados. E essas são 3 de dores que nós temos dentro de nós e até humilhados ou até manipulados. Todas elas, nós temos mecanismos de defesa. E quando nós estamos a defender, e muitas vezes a melhor defesa é o ataque, começa tudo mal, né? Então, ainda não me responderam à pergunta que eu coloquei, que é se pais e filhos adultos serão família nuclear. Uma das coisas que eu me tenho apercebido também é que, especialmente quando há relacionamentos que falham, quando há um divórcio ou uma separação, há uma grande tendência dos filhos voltarem para a casa dos pais, porque é mais confortável, às vezes até para cuidar de um familiar ou por estar mais perto do pai ou da mãe. E está tudo certo, desde que seja provisório, porque a médio prazo isso vai trazer consequências graves, tanto para pais como para filhos. Não é saudável filhos adultos viverem com os pais. Até porque a partir da adolescência já há busca de identidade. Nós gostamos de ser seres únicos e com a nossa própria identidade, com as nossas próprias vontades e muitas vezes estar sob a influência de outros adultos, até porque são nossos pais e muitas vezes temos ali aquela obrigação que sentimos. Torna-se doloroso também sair desse lugar. Então, eu vou trazer para aqui, e não me desviando do tema família, que a família deve ser vista até como uma empresa. É a primeira empresa que nós gerimos. E ela deve ter uma visão, deve ter as funções bem definidas e ter as macro decisões. Para quê? Macro e micro. E já vou falar disto. Os pais dão o carinho, a educação, o afeto, o sustento, a orientação, a segurança física e segurança emocional e ensinam os seus filhos, desde pequeninos, até que os filhos já não precisem deles, que já tenham aprendido tudo. E é aí que os pais se tornam desnecessários. Por isso é que a função pai e mãe são funções limitadas no tempo. Não é para sempre. Nós somos, por exemplo, no caso da mulher, a mulher é 100% necessária só enquanto o bebê está dentro do útero. Porque se aquele útero é necessário, se a mulher morrer, até já há formas do bebê sobreviver fora, não é? Mas aquele útero é necessário até o bebê nascer. A partir do momento que o bebê nasce, o útero torna-se desnecessário para aquela função. E a partir desse momento, a mãe pode ser substituída, entre aspas, só para ficarem assim com esta imagem.
Só que há muitos pais que se fazem necessários na vida dos filhos por pura dependência emocional e isso torna-se um peso. Por isso é que eu digo que os pais de agora são aqueles que têm a possibilidade, a oportunidade de quebrar este ciclo, que é muito tradicional. Porque ainda hoje ouvi alguém que me dizia assim: Ah, Isabela, então, mas é minha obrigação? Como é que é? Eu escrevi isto. É isto aqui. Há muitas pessoas que acreditam que os filhos precisam retribuir aos pais por tudo aquilo que fizeram. Só que aqui estamos a colocar uma lei da natureza em causa. E porquê? Porque a lei do equilíbrio, a lei do dar e do receber, no caso do relacionamento entre pais e filhos, é o único relacionamento em que só tem uma direção. Os pais dão o suficiente, porque depois também há aquela história de eu dou tudo ao meu filho, dou tudo. Tudo, incluindo um atestado de incapacidade, porque quando é preciso que os pais deem tudo, das duas uma. É para fazerem-se necessários na vida daquele filho e dizerem inconscientemente àquele filho que ele não é capaz de fazer nada sozinho. Ou... Agora esqueci-me. Entretanto já me lembro. Eu gostava de ter aqui o vosso feedback também. Porque senão isto parece aqui um monólogo. Bom, voltando aos pais. Os pais têm entre si as macro decisões. E quando falo em pais, até porque agora há muitos pais que são famílias monoparentais, não é? E então esta questão da família é bastante mais abrangente e aqui não existe também diferença entre serem famílias com duas pessoas do mesmo género. Está tudo certo, as funções estão dentro de nós. Nós precisamos de ter essas funções, a função mãe e a função pai. A função mãe é que acolhe, dá carinho, dá o amor, é a parte feminina, e a função pai é a parte masculina, e todos nós temos isso. E com os nossos filhos, mesmo quando estamos sozinhos, nós podemos ter as duas funções. Aliás, temos que ter, pelo menos para nós. Somos pais e mães de nós mesmos. E a função pai é a função da aventura. Quem empurra o filho para a vida, para fora do ninho. Porque eu costumo dizer que há dois partos. O parto materno, que acontece quando o bebê sai do útero, não é? Do útero da mãe. E o parto paterno, que é na altura que a criança sai do seu segundo útero, que é a casa dos pais. E que deve ser feito logo que o jovem adulto esteja preparado e motivado para sair. Só que muitas vezes nesta saída, o pai até quer empurrá-lo para fora, entre aspas, como os passarinhos fazem, mas a mãe fica a chorar, muito triste. E o que acontece quando o filho vai embora? Normalmente ele olha para trás. Ele olha para trás e se ele vê a mãe a chorar, ele vai sentir muita culpa. Ele vai sentir que não deveria ter saído. E esta sensação que vai, de alguma maneira, vai fazê-lo voltar. Porque os pais, é como se ele não tivesse autorização para sair. Conseguem entender isso? Quando ele vê a mãe a chorar, normalmente acontece mais com a mãe, né? A mãe tem sempre aquela coisa de ser a mãe galinha. É como se o filho não se sentisse autorizado para sair de casa. E sem esta autorização, de uma forma consciente ou inconsciente, ele vai arranjar formas, entre aspas, de alguma coisa correr menos bem na sua vida para ele voltar. E por isso é que os pais de agora, se fizerem uma festa quando o filho adulto decide sair de casa, é isso que é leveza.
porque é a forma que os pais encontram para serem de novo homens, mulheres a 100%, profissionais e terem todas as outras funções que querem, que com a paternidade e a maternidade ficou ali um pouco suspensa, mas à medida que o filho cresce, esta percentagem vai sendo cada vez menor, porque o próprio desenvolvimento é natural que, à medida do crescimento, a criança, o jovem, o adolescente nos mostre sinais de que está preparado e motivado para fazer algo novo. Só que às vezes os medos que os pais têm, porque o mundo é cruel, porque a vida é difícil, porque são esses medos que são projetados nos filhos e às vezes é preciso olhar para eles e percebê-los para não impactar de forma negativa a vida dos filhos. Por isso é muito importante os pais conhecerem-se muito bem. E está a fazer sentido aquilo que eu estou a dizer ou é assim um bocadinho fora do que estão acostumados a ver? E os filhos, na função dos elementos da família, ainda os pais dão as macro decisões, de acordo com os valores da família, a direção da família, os tempos em família e devem ser tomadas em conjunto, de forma a que os filhos também tenham micro decisões e vão treinando a sua autonomia com responsabilidade. Porque é mesmo isto, o facto dos pais se tornarem desnecessários ao longo das etapas do desenvolvimento ajuda os filhos a serem cada vez mais autónomos, cada vez mais confiantes, com autoestima elevada e cada vez mais preparados para seguirem. Porque nós somos pais e mães necessários até perto, se calhar, dos 18 anos no máximo. E depois é necessário que eles estejam preparados para voar. E nós também ficamos mais livres para fazer outras coisas. António diz sim, faz muito sentido. Que bom. E os filhos recebem o suficiente e são incentivados para a autonomia e responsabilidade até serem adultos. Para quê? Para quando chegarem a adultos, estarem cheios, preenchidos do amor dos pais e das coisas boas que os pais conseguiram passar para os filhos e que lhes dizem, vai, tu és capaz, tu consegues, segue. Porque depois, quando alguma coisa trava aí no meio do caminho, parece que aquele adulto trava em alguma coisa, ou não se sente capaz, ou nunca se sente bom o suficiente, ou parece que nunca está bom, parece que tem que estar sempre a fazer tudo pelo esforço, quando tudo isto pode ser preparado. E assim se ganha tempo de qualidade, e assim se ganha saúde, acima de tudo. Saúde a todos os níveis. Suzete diz perfeito, Isabela, que bom que está a fazer sentido. E quando os filhos têm direito a terem microdecisões, eles sentem-se plenos. Até porque eles naturalmente, uma criança quando não para, é muito bom, ela está cheia de energia de vida. E a qualidade da sua vida vai ter a ver com isso, com a sua dinâmica, com o querer, com o fazer, com o expandir, porque ela é naturalmente curiosa. E é preciso que a família não prenda, porque às vezes aquela proteção que os pais falam ou que dizem que é para o bem dos filhos torna-se uma prisão. Torna-se uma prisão que muitas vezes os filhos até têm vontade e dizem que querem determinada coisa, mas não conseguem. Não conseguem porque alguma coisa está lá atrás, ainda a travar, a puxar, assim, tipo, invisível. Como aquela mãe que fica a chorar quando o filho vai embora. Ou às vezes quando o filho tem até um convite para ir trabalhar noutro país, acontece e a mãe adoece. Assim, do nada, não é? E estas coisas podem prevenir-se.
Como? Com terapia. Com terapia ou começando com uma análise corporal. Com uma análise corporal conseguimos trazer à consciência todas as tendências que nós já temos para, de forma inconsciente, tratarmos de tudo isto. E então, como eu dizia há pouco, há muitas pessoas que acreditam que os filhos precisam de retribuir aos pais por tudo o que fizeram. Mas quando os filhos têm que retribuir aos pais uma energia que deveria seguir adiante, ou retribuir um amor que deveria ser passado para os filhos vão estar em falta. Porque a lógica que passa de pais para filhos é a lógica do amor, é o sentido do amor. Então, o que eu dou à minha filha, ela não vai retribuir, ela vai dar aos filhos dela. E muitas vezes, quando eu ouço mães ou pessoas a dizerem que não, eu não quero ter filhos, este mundo está muito cruel, é só uma questão de tempo para investigar o que é que se passa naquela família. Porque muitas vezes, quando há esta obrigação de retribuir o amor, então é como se já existisse ali um filho, não é? Que são os pais, e aqui trocam-se as ordens das coisas e a vida trava também. Antónia diz, mas quando querem autonomia aos 10 anos e temos medo do que lá fora pode acontecer, deixar ir, deixar fluir e confiar. Então, como eu disse há bocado, em cada etapa a criança vai nos mostrar quando ela está preparada e motivada para fazer alguma coisa. E aí, qual é que é o papel dos pais? Com 10 anos, ele já sabe expressar, é conversar e observar, uma observação ativa, estar atento e deixar o canal de comunicação aberto. É muito importante também perceber como é que o filho funciona, para ver se ele é mais emotivo, se é mais racional, se ele tem necessidade, por exemplo, de ter uma posição de líder ou de controlo em alguma área, se ele é naturalmente mais lento a fazer determinadas atividades, ou se ele precisa de mais tempo, ou se precisa estar mais tempo sozinho para se sentir mais seguro. Tudo isso nós conseguimos ver na análise corporal. E quando essa clareza nos é mostrada, nós conseguimos também ter mais segurança na forma de comunicar. Que não tem que ser de uma forma permissiva, porque muitos pais confundem orientação com permissividade, nem autoritária. Porque nós todos vimos numa educação muito autoritária. E por isso é que, como aprendemos dessa maneira, achamos que devemos fazer o mesmo com os nossos filhos. Mas está provado quanto o autoritarismo, que vem muito associado à violência, ao tem que, à obrigação, depois acaba por criar nos filhos esse sentido de obrigatoriedade, de não conseguirem dar limites, que os vai prejudicar na vida adulta. Por isso, uma relação de respeito, de confiança e de colaboração e muito diálogo é fundamental, mesmo que lá fora pode acontecer qualquer coisa. Se o filho sentir que nós confiamos nele, ele vai falar connosco. Se ele sentir que nós não confiamos, que nós estamos numa posição de polícia, entre aspas, a policiar, a controlar, ele vai tentar escapar de outra maneira. Porque a energia de vida que existe nele não vai parar, só porque os pais não querem que ele faça isto por medo que eles tenham. Porque é natural que ele também precise de errar algumas coisas, de aprender por ele.
E isso vai também desenvolver neles a capacidade de lidar com a frustração. Isso é mesmo muito importante, é deixá-lo fazer o test drive, mesmo com 10 anos. Ele pode já ter uma vontade de vida tão grande que ele só precisa que os pais, ok, eu não posso controlar tudo, mas eu posso abrir espaço de diálogo para que, se alguma coisa menos boa acontecer, tu venhas falar comigo. E assim ele vai pedir ajuda se ele precisar. É muito pior do que estar a reprimir este movimento de querer autonomia, porque quando reprimimos, de alguma maneira, estamos, entre aspas, a tolher aquela energia que, ao mesmo tempo, vai fazer com que ele fique com medo de tudo. Porque alguém diz que a vida lá fora é muito difícil. Mas certamente ele vai encontrar soluções que muitas vezes nós nem conseguimos ver, especialmente se nós tivermos formas diferentes de funcionar. Então, Antónia, acalma o coraçãozinho, ok? Respira fundo, confia, porque pela experiência de muitos outros pais que já passaram, pela análise corporal entre pais e filhos, vem assim uma leveza e um alívio muito grande. Porque muitas vezes nós estamos a projetar os nossos medos nos nossos filhos. E então, de forma inconsciente, porque nem uns nem outros têm consciência disso. E ainda voltando à questão da retribuição, se esta parte ficar aqui, se só levarem desta live esta lei do dar e receber, que em todos os relacionamentos, todos, sejam de casal, sejam de profissionais, há 50% de responsabilidade distribuída por cada adulto, não é? No caso do relacionamento entre pais e filhos, a via do dar e de receber é única. Os pais dão o suficiente, os filhos recebem o suficiente. Os pais dão o suficiente e tornam-se desnecessários. Os filhos recebem o suficiente para continuarem a sua vida e voarem por onde quiserem. Estou muito tranquila, confio no meu filho. Excelente. Isso já é um passo enorme, de gigante. Quando os nossos filhos sentem que nós confiamos nele, aconteça o que acontecer, esses laços fortes mantêm-se. Porque laços fortes não precisam de estar perto. Laços fortes estão dentro. E isto é outra coisa. Nós não precisamos de estar perto para os nossos filhos saberem que são amados por nós. Porque eles sentem. Muitas vezes nós damos amor da forma como nós gostaríamos de receber e eles não entendem isso como amor. E quando nós descobrimos qual é a forma de amor que eles gostam, mesmo que seja dar espaço, eles sentem-se assim, uau, agora a minha mãe ama-me, de verdade. A Suzete diz, eu também confio no meu filho, mas sentir que ele confia em mim é uma sensação indescritível. É, porque nós não estamos habituados, não é? Que os adolescentes confiem nos pais. A maioria faz as coisas às escondidas. Porque os pais são os primeiros a quererem controlar. E eles vão arranjar uma maneira de sair dali. Só que é uma maneira que às vezes os pode pôr em perigo, até. Quando há um relacionamento de confiança mútua, os pais ficam muito mais tranquilos, com muito mais tempo para aquilo que importa, com tempo de qualidade para passarem com os filhos, para poderem, de facto, usufruir de uma forma saudável em família. E
e continuarem esta jornada que é de facto a vida, porque se tudo correr bem na vida, os pais morrem antes dos filhos. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Então, tornarmos-nos desnecessários é mesmo necessário para que os nossos filhos continuem a viver mesmo que nós já não estejamos cá. E de facto, nós precisamos disso mesmo. Uma família funciona assim. E até vai trazer maior prazer de estarmos todos juntos. Porque ninguém está a cobrar nada de ninguém. Ninguém está a cobrar porque me deves isto, ou porque eu fiz tudo por ti. Os pais não fazem mais do que a sua obrigação. Dar o suficiente. Deixar com que os filhos mostrem que eles estão capazes, preparados e motivados para avançar. Às vezes só precisam de uma supervisão. Só que às vezes os filhos dão-nos sinais e nós queremos que eles façam outras coisas. E é aí que depois fica tudo confuso. Então, se as pessoas vivem em ambientes, em situações com pessoas que têm muito a expressão do tem que isto, tem que aquilo, tudo é obrigação, isto é só uma evidência de que ali há uma prisão. E nós podemos escolher se queremos estar numa prisão ou não. Porque quando nós temos consciência de quem nós somos, daquilo que nós precisamos, o que nos faz bem, e que esta clareza vem com uma análise corporal que explica de facto a raiz de onde estão os problemas que nos travam na vida, ter consciência disto ajuda-nos a fazer melhores escolhas para a nossa vida e não precisamos estar sempre ali a travar e depois chegar ao final da vida e pensar assim, ok, eu até fui bem sucedida em outras áreas, mas na minha família não. E a causa dos maiores arrependimentos que existem na hora, digamos, da morte, é quando olhamos para trás e vemos que afinal, se calhar repetimos mais do mesmo. E por isso é que está nas nossas mãos poder fazer escolhas melhores, tendo consciência e controlo de quem nós somos e de quem os nossos filhos são e aquilo que eles precisam, não aquilo que nós queremos dar. Porque muitas vezes, o que é que acontece? Os pais querem dar uma coisa, só que aquilo que o filho precisa é outra. E aqui fica uma grande confusão. Porque não nos conseguimos colocar na perspectiva do filho. E dar exatamente aquilo que ele precisa. Não aquilo que ele quer, nem aquilo que nós queremos, mas aquilo que ele precisa. E ter esta consciência é, de facto, um divisor de águas. E é isso. Eu gostava de fazer um exercício com vocês, por causa do tema família, que é, imaginem-se no papel de pais que já têm filhos e têm pais, ou seja, estão ali no meio. Imaginem que estão num barco e que o barco está a afundar. E aqui para as mulheres que estão presentes, imaginem que de um lado têm os vossos pais, do outro lado têm os vossos filhos. E para não pôr mais complicado, vai ser só pais e filhos, ok? Então tem os vossos pais e os vossos filhos. Para quem... Não, assim vai ser muito fácil, esperem lá. Então imaginem que todas as pessoas que estão aqui são casadas. Fernando diz cuidado, ok? Então vamos imaginar, todos aqui são casados, ok? Vamos fazer esta
esta situação. Todos são casados e está eu e o meu companheiro e estão os meus pais, ok? Vamos a fazer aqui este exercício. E o barco está a afundar-se. E eu só tenho uma boia. Para quem eu daria essa boia? Para os meus pais ou para o meu marido? E no caso dos homens que estão a assistir, para a sua esposa, ok? E gostava que comentassem. Este é um exercício, eu sei que não é fácil, mas é necessário só para perceber aqui como é que está a lógica da vossa vida. O Fernando diz a esposa. E mais? Quem responde mais? Será que mais alguém vai responder? A Antónia diz para o marido. Mais alguém responde? Então, eu tenho-vos a dar os parabéns, porque fizeram a escolha correta. A Anabela diz: peço desculpa, Fernando, mas eu salvava a minha mãe. Ok, Anabela, está tudo certo. Isto apenas quando nós fazemos este teste ajuda-nos a perceber o nível de dependência emocional que nós temos pela família de origem. Porque a nossa família, o que nós consideramos como família, é a família atual. Porque a família de origem, os pais, já têm a sua própria família. Né? E foram a nossa família até nós sermos adultos. Quando nós temos a nossa própria família deve ser prioridade. Por isso é que quando nós atiramos a boia para o nosso marido, há uma maior probabilidade do casamento estar melhor. Do casamento ter pernas para andar. Porque a verdade é que os nossos pais, eles já tiveram a vez deles, não é? E quando um filho prefere salvar, entre aspas, os pais do que o marido, é uma evidência de que alguma coisa não está bem. E que se vai refletir também nos filhos. Porque os filhos aprendem com as nossas escolhas, quando são pequenos. Por isso é que o ambiente familiar é tão importante. E a verdade é que nós escolhemos os nossos maridos, não é? E devem ser pessoas suficientemente boas para quem nós queremos seguir a vida em frente. Como a Antónia diz, posso gostar muito dos meus pais, mas a minha vida tem que seguir em frente. É isso. Este exercício é para trazer como consciência, ok? Porquê? Porque muitas vezes nós, quando estamos virados para trás, não conseguimos andar para a frente. E é aí que a nossa vida trava. Seja no relacionamento, seja na carreira, seja até na saúde física, mental e emocional. São nestes 3 pilares que a vida trava quando a ordem não está, quando a ordem está em desordem. Passando aqui
esta, este trocadilho. E estou mesmo a terminar. Queria perguntar se tem alguma questão para colocar, que queiram que eu responda aqui já no final. E eu vou deixar algumas perguntas para refletir. Que muitas vezes, quando existe uma família, existe o risco de as coisas não estarem bem. Há sempre forma de nós podermos ajustar. Começando, por exemplo, com uma análise corporal, vai trazer muita clareza sobre isso, vai nos dizer as tendências inconscientes que nós naturalmente temos para repetir situações na nossa vida. E é importante refletir no quanto custa um divórcio. Ou quanto custa estudarmos muito sem ter uma direção? Quanto custa trabalhar num trabalho que não nos brilha o olho, não nos faz brilhar o olho? Quanto custa viver num relacionamento em que não se é feliz? Quanto custa não acertar no trabalho que nós gostamos? Quanto custa comprar o amor dos filhos e o telemóvel ser preferível do que a nossa presença? Quanto custa uma vida dolorosa? E esta pergunta é dura, mas é necessária, que é: se tivesse de viver mais 40 anos da vida da mesma maneira que vivo agora, preferia viver ou morrer? Porque tudo isto é importante para refletir, porque não é preciso continuar a viver assim. Há solução, é possível resolver, pedir ajuda, fazer ajustes e perceber porque é que estamos a fazer estas escolhas. Porque nós temos 5 criancinhas na nossa cabeça a lutar umas contra as outras, quando elas deveriam estar a apoiar-se umas às outras. E só conseguir organizá-las e pô-las direitinhas e a funcionarem direito já vai trazer muita clareza. E é esta clareza que uma análise corporal proporciona. E assim tornamos-nos livres de amarras inconscientes e os nossos laços familiares ficam mais fortes. E laços fortes, como eu disse já, não precisam de estar perto. Então, se não há perguntas, eu vou terminar esta live. Agradeço imenso por terem estado a assistir. Espero que tenham ido de encontro àquilo que procuravam ou não. E quem ainda não fez uma análise corporal, já muitas pessoas que estão aqui já fizeram. Gostava que deixassem, se quiserem, um comentário. É sempre muito positivo este feedback. Mas quem não fez uma análise corporal, quem não sabe verdadeiramente como funciona e como se libertar de muitas amarras inconscientes que vão passar para os nossos filhos, é só uma questão de mandar uma mensagem e agendar, e para que esta liberdade consiga fluir e o sucesso na família seja também possível, tal como em todas as outras áreas da vida. Então deixo um beijinho enorme para todos e até breve.